Se você está pensando em desistir do inglês de uma vez por todas, jogar tudo para cima, não desista antes de assistir esse vídeo. Hi guys, it's Jimmy here. Sou professor de inglês há 8 anos e neste canal eu ajudo você a melhorar o seu inglês definitivamente e por completo. Agora presta muita atenção aqui, tenta assistir até o final e eu vou te dar 5 motivos que vão fazer você repensar essa desistência. A primeira razão ela está muito fresca na minha mente, pois um aluno meu que teve aulas comigo há 2 anos, recentemente voltou a ter aulas. E durante a minha carreira, isso já aconteceu algumas vezes, a pessoa entra num período muito difícil da vida, pode ser por questões financeiras, por questões de estudo, por questões de trabalho. Como, por exemplo, no caso desse aluno, ele estava com uma demanda de trabalho muito alta, ele trabalhava numa multinacional e precisou de parar de ter aulas para não ter um burnout, juntando a aula com o papel dele de pai e principalmente com a parte do trabalho que ele estava bem sobrecarregado. E o que eu percebo com esses alunos, e com esse agora que é um exemplo mais recente, é que quando você para, sendo uma desistência voluntária ou você ter parado por motivos maiores, quando você volta, fica mais difícil. Por quê? Para um aluno que está começando a aprender agora, mesmo que ele esteja começando no nível básico, esse meu aluno, eu já tinha tirado ele do A1 para o A2. Então ele já tinha aprendido bastante coisa. E eu fico muito feliz que, mesmo depois desses 2 anos sem estudar nada, agora quando eu fiz o nivelamento com ele para ver o que é que ele se lembrava ainda, ele se lembrou de muita coisa do que eu já tinha passado para ele. Então, mesmo com essa diferença de nível para um aluno que está começando, que não sabe nada, para esse aluno que está começando agora, ele tem aquela vantagem da empolgação do novo. Você estudar esses assuntos pela primeira vez te dá um gás, te dá uma energia maior, uma empolgação maior, por ser algo novo, por ser algo que você está vendo o seu progresso mais rápido e que é muito diferente de um aluno que está voltando, que você vai ter que rever tópicos que você já viu. Eu prefiro sempre fazer um nivelamento do aluno para saber o que ele sabe, o que ele lembra, o que ele não lembra. E aí eu trago tópicos novos e reviso os antigos, os anteriores, ao mesmo tempo. E se for algo que ele já tenha visto, mas que ele não se lembra, eu trago aquilo como algo novo mesmo. Isso que no meu caso, eu sou professor particular, eu faço tudo muito sob demanda. Então, se ele fosse recomeçar num curso tradicional, se ele não soubesse determinados assuntos na ponta da língua, ele seria rebaixado 1 ou 2 níveis para que ele durasse mais tempo ali durante o curso, pagando mensalidade. E no meu caso, eu quero me livrar dos meus alunos, eu quero que eles se tornem independentes o mais rápido possível. E o que você pode fazer para não parar? Bom, você pode diminuir a quantidade de horas que você estuda. Eu tenho um e-book no qual eu ensino uma metodologia que eu passo para todos os meus alunos, gratuitamente para eles, que eles já fazem aulas particulares. Mas se você quiser adquiri-lo, o link está aqui na descrição. Que é um método que eles fazem em paralelo às aulas para manter essa entrada diária de inglês de uma forma muito divertida, descontraída, mas claro que tem que estudar. Nesse e-book, a pessoa gasta de 25 a 35 minutos, até um pouco menos na parte da fala, né, com as técnicas de speaking, já mais para frente dentro da metodologia, diários para praticar o inglês. Então, no caso desse aluno, mesmo ele parando de ter as aulas, se ele tivesse continuado a seguir o método como ele fez direitinho durante o tempo que ele estudou, eu tenho certeza que ele se lembraria de muito mais coisas do que ele já se lembra. Segundo motivo, todos os conteúdos de todas as redes sociais vêm primeiro em inglês, salvo pouquíssimas exceções. Quando você sabe inglês e você consome esses conteúdos da fonte, fica muito claro para você que a maioria dos conteúdos feitos aqui no Brasil são cópias. Tem muitas pessoas que se inspiram em conteúdos de outros. Por exemplo, esse vídeo aqui é uma inspiração desse vídeo aqui. Eu olhei a thumbnail, olhei o título, mas eu nem assisti ao vídeo. Então, provavelmente o conteúdo que ela está falando aqui não é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Eu vou até assistir esse vídeo depois para comparar. Mas tem gente que copia tudo, palavra por palavra que a pessoa está falando. Claro, traduzindo, mas não dão os créditos e aquilo ali não é um conteúdo original. Então, você saber inglês faz com que você consuma esses conteúdos direto da fonte. Até porque, em uma tradução ou outra, a mensagem pode se perder.
Além do mais, quando você sabe inglês, você também ganha tempo. Principalmente para você aí que estuda TI, para você que estuda engenharia, para você que estuda medicina. São áreas assim que estão mudando o tempo todo. Claro que acontece isso com outras também, mas principalmente essas áreas, elas estão em constante mudança. Tem artigos saindo o tempo todo. Fisioterapia, nutrição, também ouço bastante. E você não se atualizar consumindo esse conteúdo da fonte primária, pode ser que você fique defasado. E já que a gente está falando em trabalho, o motivo de número 3 está relacionado a ganhar em dólar, ganhar em euro, receber o seu salário em moeda forte. Bom, uma das vantagens de você continuar estudando inglês e tornar-se fluente é ganhar o seu salário, receber o seu salário em moeda forte. Você sabe que o real está extremamente desvalorizado ultimamente. O euro está valendo, na cotação de hoje, 6,19. A libra, 7,36. E o dólar, 5,67. Isso que já chegou a 6, né? Então você pode ter sim uma vida bem confortável no Brasil, ganhando em moeda forte. Mas para isso você vai precisar de ter inglês trabalhando remotamente para empresas lá fora. A notícia boa é, você precisa ter um nível C2 para trabalhar para essas empresas? Não. Eu diria que é o nível B1. Eu nunca vi nenhuma empresa contratar alguém com nível menor do que o B1, que é o nível intermediário. É o primeiro nível dentro do nível intermediário. Para você que não conhece esses níveis estão de acordo com o quadro comum europeu. São 6 níveis do A1 ao C2, sendo o A1 o mais elementar e o C2 o mais proficiente. Então, de 6 níveis, o B1 seria o nível 3. O que eu costumo ver como requisito, fazendo uma média aí entre as áreas, que eu dou muitas aulas de preparação para alunos que querem participar de job interviews, como esses aqui, por exemplo, que foram muito bem sucedidos e hoje trabalham ganhando em moeda forte. Esse nível aí, fruto da média, é o nível B2. Eu diria que a maioria das empresas, elas vão exigir que você tenha pelo menos o nível B2, que é o nosso Upper Intermediate ou intermediário avançado, para você conseguir trabalhar nessa empresa. Com o nível C1, você já está basicamente garantido. Se você for nível C1, nível avançado, o primeiro nível dentro do avançado, é muito provável que você consiga trabalhar em qualquer empresa, salvo em empresas que você tem alguma posição de nível acadêmico, como professor de universidade. Aí, se você quiser ensinar inglês em universidade, por exemplo, você com certeza vai precisar de um nível C2, que é o meu caso. Próximo motivo. Ai, Jimmy, hoje em dia, sobre o que você falou desse conteúdo aí, não tem nada a ver, cara. O YouTube, ele já faz uma dublagem automática em AI, canais tipo do MrBeast, eles também já postam tudo em português. Para que eu vou me esforçar e continuar aprendendo inglês nessas situações? Você não tem interesse em ganhar meu salário em moeda forte, como você falou aí? Bom, isso é verdade. Hoje há realmente uma democratização do conteúdo no que se refere à facilidade de você consumi-lo mesmo sem falar aquela língua. Ponto para você. Só que, ao fazer isso, você estará abrindo mão do desenvolvimento cognitivo que aprender uma segunda, uma terceira, sei lá quantas línguas você fala e qual seria a ordem do inglês para você, pode oferecer. O meu cérebro, antes de aprender inglês, era um. O meu cérebro, antes de aprender italiano, era outro. O meu cérebro, antes de aprender o espanhol, era outro completamente diferente. E eu diria que, além de você ficar mais inteligente, de você conseguir aprender as próximas línguas mais rápido, o espanhol, por exemplo, que é a língua mais recente que eu aprendi, pelo fato de eu saber português e saber italiano, aprender espanhol foi muito fácil. Pela similaridade do léxico, das estruturas. Quando não era uma palavra que se parecia com português, era uma palavra muito similar a uma palavra do italiano. Então eu conseguia absorver o significado, mesmo sem traduzir nada. E além disso, por estar imerso naquela cultura, eu diria que fora a cultura brasileira, a cultura que eu sou mais imerso é a britânica. Pelo fato do inglês ser a minha língua de trabalho, é a língua que eu mais falo no dia a dia. Eu dou pelo menos 6, 7 aulas por dia, então eu falo inglês o tempo todo.
você acaba aprendendo muito sobre essas diferentes culturas. E isso tudo vai te enriquecendo. Coisas que, quando você abandona a aquisição de uma língua, você não terá mais. Ou pelo menos esse vínculo entre você e uma nova cultura ficará muito mais fraco. Consumir sobre, por exemplo, a história do futebol, lá na sua origem mesmo, até os seus 100 primeiros anos de vida, ouvindo depoimentos das pessoas, de como ele foi construído até chegar nas versões que temos hoje em dia, não é a mesma coisa de você consumir isso ouvindo em inglês britânico e você ouvir um espanhol falando. Entendeu? Ou você falar sobre a história dos mangás em português e em japonês. Claro que aquilo ali, na língua original, tem um impacto muito maior. E são coisas que você acaba perdendo com a tradução ou com essas dublagens feitas por AI. Vocês sabem que os filhos dos bilionários, eles não são criados com smartphones, tablets ou telas em geral. Eles são criados do jeito antigo. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos vai ser cada vez menos necessário para o cidadão médio aprender inglês. Para aquele cidadão que só quer consumir um conteúdo, que só quer fazer o simples. Porém, os filhos de pessoas muito ricas, eles vão continuar aprendendo outros idiomas durante o seu desenvolvimento. Porque os seus pais sabem desses benefícios cognitivos. E isso lá na frente vai tornar a disparidade ainda maior. A mesma AI que está aqui para auxiliá-lo em questão de tirar dúvidas, em questão de criar histórias para ajudar você a adquirir uma nova língua, também pode te torná-lo mais burro. Depende de como você vai usá-la. Motivo número 5. Procure associar a aquisição de uma língua com algo que você goste. Isso vai, inclusive, te salvar dessa desistência, fazer com que você mude de ideia. Por quê? Se você tem algum hobby que você gosta muito, ou algo que você gosta bastante e que quer melhorar naquilo, tente associar esse objetivo à aquisição do inglês. Porque assim, você tentar adquirir um idioma por obrigação nunca é a melhor opção. Eu sei que muitos me procuram para aprender inglês por conta de viagens, por conta de trabalho. Tem uma aluna minha agora, por exemplo, que ela vai aumentar a quantidade de aulas porque ela precisa, em 6 meses, comprovar que ela tem um inglês pelo menos B2 para fazer uma aplicação e ter uma promoção. Quando esse impulso ele vem de uma obrigação e não de um interesse, esse processo fica muito mais difícil. Por isso que fazer essa associação facilita demais. Olha o meu caso, por exemplo. Quando eu comecei a estudar inglês, eu estudava na escola, né, na escola tradicional, que minha família não tinha condições de pagar uma escola particular, mais um curso particular de inglês. Tem muita gente que pode, né, mas não era o meu caso. Eu odiava estudar inglês. Por quê? A noção que eu tinha é que era algo que eu precisaria para o meu futuro, mas eu sabia que eu não ia chegar muito longe, porque era o inglês da escola ali, era ficar traduzindo coisas o tempo todo. Então, eu acho que hoje, como professor, até entendo o lado da professora, né? Com 35, 40 alunos na sala, fica muito difícil realmente para você fazer algo mais significativo, algo mais efetivo no que se refere à aquisição de uma língua. Mas muitos falam que até os cursos não são tão bons assim. Eu lembro que aos 17 anos, que foi quando eu comecei a estudar o inglês para valer, eu fazia a faculdade de biomedicina na época e por isso eu ganhei um desconto absurdo assim no curso que era parceiro da faculdade. E foi aí que eu comecei a estudar. Só que quando eu entrei para esse curso, quando eu me matriculei nesse curso e tive as primeiras aulas, eu percebi que era praticamente a mesma coisa das aulas que eu tinha na escola, no ensino médio, no ensino fundamental. Que era ficar fazendo um livrinho, às vezes ele botava música pra gente completar, tal. Então, a partir daquele momento, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, porque por ali eu não ia conseguir me tornar fluente. E o que foi que eu fiz? Eu perguntei aos meus colegas na época
isso da escola, não da faculdade, mas a gente tinha um grupo ainda dos amigos de escola, sobre o que eles fizeram para aprender inglês ou para melhorar o inglês deles. E eu tinha o pior inglês dentre os meus amigos na época. E vários deles falaram que aprenderam com música, com jogos e principalmente com séries e filmes. Então o que eu fiz? Eu associei o meu gosto a Harry Potter, que era uma saga de filmes que eu ainda sou obcecado por, e comecei a utilizar Harry Potter, por isso inclusive que eu tenho um sotaque britânico, in case you didn't know, para aprender inglês. E ao longo do caminho, eu fui registrando todos os meus passos naquele processo de aquisição da língua. Na época eu nem sabia o que era adquirir uma língua. Eu achava que só tinha o aprendizado. Anos depois, na faculdade, quando o meu e-book já estava pronto, que eu fui entender a teoria por trás daquela minha prática, por trás daquele método que eu desenvolvi. Então eu diria que, além de fazer essa associação, é importante também que você, caso não esteja funcionando, obviamente, mude a metodologia que você está utilizando. Se você está fazendo um curso aí por 3, 4, 5 anos e está vendo que não está tendo resultado, que não está aprendendo como você gostaria, você precisa de fazer uma mudança. Porque você ficar batendo ali na mesma tecla o tempo todo, utilizando da mesma metodologia, principalmente porque esses cursos focam muito na tradução, em regras gramaticais, em detrimento das funções dos tempos verbais, do uso das estruturas em um contexto real, isso pode mudar o curso da sua jornada e te salvar de uma possível desistência que venha a passar em sua mente. Esse vídeo foi bem pesado, mas necessário, tá? Mas se você quiser dar uma descontraída ouvindo piadas em inglês e vendo se você realmente consegue entendê-las, se você já é fluente, assista esse vídeo aqui.